minha história é uma história voltada para a educação, para o empreendedorismo, para o crescimento, para a valorização das pessoas, para o treinamento, para dar conhecimento para as pessoas. Quando você dá conhecimento a alguém, esse conhecimento não se perde nunca. A minha origem é uma origem da Igreja Batista. Meu pai era diácono, meu pai chegou a ser vice-moderador da igreja, que é o vice-presidente da igreja. Eu fui criado desta forma. Eu fui criado com os embaixadores do rei, eu fui líder de juventude. Eu pertenço à Igreja Metodista Wesleyana, aqui de Guarapari. Sou baterista, eu gosto muito de bateria, eu sempre gostei de música, né? Sou baterista, percussionista. Sou líder, faço parte da liderança da música lá na nossa igreja. Sou muito feliz de ter a minha família, eu sou casado com a Cíntia Martins Antunes Paiva, tenho 3 filhos, tenho o José Carlos Brandão Paiva, e tenho a Isabelle Brandão Paiva, e tenho a Manuela Antunes Paiva, uma menina de 9 anos. Eu tenho muito prazer de ter a minha família junto de mim, de ter os meus filhos junto a mim, porque a família é a célula-mãe, é aquilo que realmente faz a gente crescer, nos dá segurança. E eu gosto também de praticar esporte, né? Eu sempre gostei de futebol, tive a oportunidade de jogar futebol, só que a idade vai chegando, o futebol vai diminuindo, então eu fui substituindo o futebol pelo ciclismo, pela bicicleta. Eu gosto de pedalar, não sou assim aquele pessoal que faz pedal de 40, 50 quilômetros, mas faço o meu pedal. Gosto de natação, gosto de andar de stand-up, porque ali te dá uma sensação de liberdade muito grande. Você está diante do mar, a gente mora na beira do mar, então próximo ao mar, então a gente tem que desenvolver essa capacidade de esporte. E o esporte é algo primordial na vida da nossa juventude, da vida de nossos adolescentes. Praticar esporte. E você também, que é da terceira idade, está caminhando para lá, você também tem que participar de esporte. Fazer com que o esporte entre na sua vida. O esporte é vida. E isso é verdade. O esporte você consegue chegar aos 60 anos, eu sempre falo para meus amigos, né? Eu cheguei aos 60 anos, não estou tão mal assim, porque eu me preservo, me alimento bem, eu faço exercício, eu durmo bem, tá certo? O estresse, eu utilizo o estresse bom na minha vida. Como terapeuta, eu ensino as pessoas a entender que existe o estresse ruim e o estresse bom, e a gente tem que utilizar o estresse bom e eliminar o estresse ruim, porque esse estresse desenvolve na gente uma série de doenças que nós denominamos psicossomáticas. Então, eu me preocupo muito com a saúde, e nós temos que nos preocupar com a saúde nossa e a saúde das pessoas que nos rodeiam, a saúde das pessoas que a gente ama. Então, espero que você entenda isso e pratique esporte também. E nessa vontade de ser empreendedor, eu comecei a fazer pipa. Eu comprava aqueles rolos de 10 dos grandes, 10 pequenos, enrolava numa lata e vendia cerol, rabiola, pipa. E ali eu comecei a ganhar meu primeiro recurso. Aos 14 anos, na minha época, tinha um emprego de menor. E eu fui trabalhar com 14, 15 anos, trabalhar na Xerox do Brasil. Quando eu fiz 16 para 17 anos, eu conversei com meu pai e falei: pai, eu não quero continuar aqui. Porque a violência naquela época, em 77, 76, 77, a violência ela já estava começando a crescer no Rio de Janeiro. E os amigos que eu tinha, eles enveredaram para o caminho das drogas, o caminho dos atos ilícitos. E eu, como fui criado no Evangelho, havia esse conflito, né? Os camaradas chamavam: ô Claudinho, vem para cá para a gente dar uma bola, fumar um negócio diferente aqui, vamos beber alguma coisa. E eu não fazia parte desse grupo. O meu pai conversou com a minha avó, junto com a minha mãe, e eu tenho um tio que fazia viagem para o Rio de Janeiro, que até faleceu, o tio Norim, me colocou dentro do caminhão dele, eu vim parar aqui no Espírito Santo. Eu me formei no 2º grau, fui estudar em Castelo, eu me formei lá no CETEC, lá em Castelo, me formei no 2º grau, e na época surgiu uma vaga para eu trabalhar na transportadora Itapemirim. Na época, o Elton Malheiro de Matos e o Dr. Paulo Sérgio Caetano, que está nos Estados Unidos, eles precisavam de uma pessoa, e eu comecei a trabalhar como auxiliar de serviços gerais na transportadora Itapemirim. Quer dizer, eu organizava, limpava banheiro, limpava a sala, passava móveis, pano nas salas,
A gente trabalhava na transportadora, que era anexo a Itapemirim, e ali eu comecei a crescer, porque o grupo Itapemirim, eu tenho uma gratidão muito grande com o seu Camilo Cola, porque a Itapemirim, ela pagava a faculdade para a gente. A Itapemirim comprava livros para a gente, então ela incentivava quem queria estudar. E o meu pai sempre falava comigo, seu gentil pai falava comigo assim, meu filho, uma coisa que você tem que ter, você não tem herança, porque nós somos pobres. Você não vai, se você casar com um sogro rico, você vai ter herança, mas se você não casar, então estude. Começa a estudar, começa a ser um doutor, vá ser o que eu não fui. O meu pai era barbeiro, cortava cabelo, né? E minha mãe era dólar. O primeiro dólar que eu vi na minha vida foi quando minha mãe foi na Casa Pernambucana, perguntaram a profissão dela, ela falou dólar. Então o primeiro dólar que eu vi foi a minha mãe, dólar. Então, eu sempre tive isso em mim, eu falei, eu quero crescer, eu sou empreendedor, eu comecei a estudar e aos 18 anos eu passei na FACACE, Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Cachoeiro Itapemirim. Eu passei no 32º lugar, 33º lugar e ingressei na faculdade. Tudo bem, passar na faculdade não era difícil, o difícil era pagar a faculdade. É aí que entra a Itapemirim. E é aí que entra o senhor José Pereira Antunes, que era o meu diretor executivo, e o José de Paula Dias, porque eu tenho que ter gratidão. E o Paulo Sérgio Caetano, que era o nosso diretor administrativo. Então eles conseguiram para mim uma bolsa de estudo, o seu Zé Antunes pagava para mim livros, porque eu passei primeiro em ciências contábeis, eu me formei em contabilidade. Então eu não tinha capacidade de ter livro, morava com a minha avó. E até então já estava morando numa pensão em Cachoeiro e para trazer minha família para Cachoeiro. Então eu comecei a trabalhar em 77, 78 e já tinha passado já, em 79 já estava na faculdade e me formei aos 24 anos de idade. E tive o privilégio de ser o professor de auditoria mais jovem do estado do Espírito Santo. Eu fui professor aos 25 anos. Aos 25 anos, olha só, eu era professor de uma faculdade que eu me formei, tá certo? E eu estudava administração, porque naquela época você aproveitava algumas matérias e eu fiz administração, estudava administração e dava aula de auditoria. E fui crescendo na Itapemirim, passei para auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, subencarregado, encarregado, passei para gerente e cheguei na Gasola, eu era diretor administrativo do Grupo Gasola. Era diretor administrativo de uma empresa do Grupo Itapemirim. Trabalhei na transportadora, Itapemirim, fui responsável pelo centro de treinamento do Grupo Itapemirim, da transportadora Itapemirim, e depois eu fui para essa empresa chamada Gasola. Eu tenho uma gratidão muito grande, tá certo? E quando eu saí dessa empresa, eu saí da empresa em 1990, então já se passaram 14, 15 anos do Grupo Itapemirim, eu saí para montar a minha empresa, chamada IBGL, Instituto Brasileiro de Gestores e Líderes. É uma empresa que eu tinha em mente de que eu teria que preparar os líderes para que esses líderes pudessem transformar em empreendedor. Naquela época não tinha nada de empreendedorismo, era gestão mesmo. Gestores montaram a sua empresa para que o mercado pudesse crescer e desenvolver. Então, nesse ínterim, eu comecei a trabalhar, a desenvolver nessa empresa de consultoria e fui parar lá no Ronsetti, no Grupo Ronsetti. Eu era do Sebrae, eu trabalhei no Sebrae durante 16 anos como consultor empresarial. A minha empresa foi contratada pelo Sebrae, eu era prestador de serviço e fui dar treinamento para o Grupo Ronsetti, porque no treinamento tinha uma pessoa chamada Heloísa Ronsetti, que era gestora de recursos humanos e me convidou para trabalhar no Grupo Ronsetti. Antes, porém, eu me envolvi politicamente. O seu Camilo, ele sempre gostou de política. Então, na época da Macaca, Max, Camilo e Camata, que foi 84, 85, 86, eu me envolvi nessa área política e gostei da área política. Eu fui assessor político do seu Camilo, tá certo? E o seu Camilo não conseguiu se eleger, porque houve um embaraço lá, tá certo? Que não vem ao caso. E eu continuei no Grupo Itapemirim. E nesse Grupo Itapemirim, quando eu continuei, o Luciano Cortez, ele se candidatou a deputado estadual. E nós fizemos uma campanha para o deputado Luciano Cortez. E o Luciano Cortez, ele foi eleito em 1990. Foi na hora que eu deixei, né,
o Grupo Itapemirim e fui ser chefe de gabinete do deputado Luciano Cortez na época do Albuino Azeredo. Então a gente já vem militando nessa área política, nessa área de gestão política já há algum tempo. Então eu me sinto preparado para que eu possa receber essa incumbência que você vai me dar de tomar conta do executivo do nosso município, tá certo? Então isso são coisas que você tem que saber quem sou eu, para você poder entender que eu posso fazer alguma coisa diferenciada. Então o Luciano Cortez foi eleito, eu trabalhei com ele 2 anos, depois em 92 eu fui tocar a minha vida. Eu já tinha empresa, o IBGL, eu fui tocar a minha vida. Nesse ínter eu fui participar de algumas empresas, fazer consultoria em empresas, fazer treinamento pelo Sebrae. Eu comecei a viajar o Brasil, eu comecei a ser palestrante, eu comecei a palestrar, eu comecei a dar treinamento de vendas, abri uma empresa lá na Glória, no Polo de Confecção da Glória. Eu fui consultor do Polo de Confecção da Glória. Tem grandes amigos aí na Glória, pessoas de capacidade, pessoas de honestidade, de intelectualidade muito boa. E eu vim para cá em 2000. Em 2000 eu abri comércio. Eu tinha uma empresa de comércio, apesar de não deixar de ser consultor, eu abri uma empresa chamada Cadrung Sportwear, uma empresa aqui em Guarapari. Eu tinha filial no Rio de Janeiro, no Cachoeiro, eu tinha filial em Vitória. Então nós pegamos essa empresa de surfwear, sportwear e skatewear. Quem é da antiga já lembra que nós tivemos uma empresa aqui. E nesse ínterim chegou para a gente a franquia da Nação Rubro-Negra. Nação Rubro-Negra é uma marca que o Flamengo criou para entregar para o Romário, para ser uma forma de pagamento do Romário. Nós trouxemos essa franquia para Cachoeiro Itapemirim, Nação Rubro-Negra, e conhecemos também o Gigante da Colina, que é uma loja do Vasco. Nós abrimos a loja do Vasco em Cachoeiro também, que foi uma concorrência muito legal, e abrimos outras paixões. E essas outras paixões são 3 lojas diferenciadas que nós abrimos para atender Fluminense, Botafogo, o time do Rio Branco, o Desportiva, tá certo? Os outros times, São Paulo. Então nós tivemos 3 lojas, trabalhamos no comércio e começamos a frequentar aqui em Guarapari mais assiduamente, porque os meus pais moravam aqui, porque o meu cunhado trabalhou numa empresa, que era contador de uma empresa aqui em Guarapari, e ele morava aqui em Guarapari. Então a gente começou a abrir loja aqui, começou a desenvolver. Então eu vim fixar residência aqui em Guarapari, no ano 2000. Essa é a nossa história, que nós chegamos aqui em Guarapari. Eu fiz um estudo, né, e descobri que existia uma área que eu deveria me aprimorar, que é a área da psicologia, a área da mente humana. Então eu desenvolvi um trabalho, eu estudei psicanálise clínica, tá certo? Eu fiz esse estudo eu sou hoje psicanalista, eu estou falando aqui do meu consultório e atendo as pessoas, área de crise, área de suicídio, drogas, área de separação de casamento, de briga conjugal, de separação de casamento mesmo. A gente faz aqui uma separação quando ela é conscienciosa, a gente faz todo o processo e apresenta esse processo para a justiça, para os advogados, para eles definirem. Então eu me especializei, além da área de recursos humanos, além da administração, além da contabilidade, além de eu ser professor universitário, a gente tem essa área específica que é atender as pessoas. Eu sempre falo para as pessoas que você, nós nascemos para servir. Nós nascemos com a bandeja embutida, aqui ó, servir, isso aqui é uma bandeja. Então eu nasci para servir. Tive o convite para lecionar na pós-graduação aqui na Rede Pitágoras e fui professor lá por 3 anos, dando aula para o pessoal aí de pós-graduação. Então, a gente estudar, eu estudei muito, e é exatamente essa ideia que a gente quer trazer para Guarapari. Cultura, educação, lazer, esporte. Nós temos que trazer isso para a população, para a juventude, para que eles possam mirar na gente e saber, eu posso chegar lá, eu posso conseguir. Se eu conseguir, você também
com certeza vai conseguir. Então essa é a nossa história. Então eu quero dizer para você que vocês não estão diante de um aventureiro. Vocês não estão diante de um camarada que chegou aqui há 8, 10 meses, um ano. Vocês estão diante de um camarada que chegou a Guarapari 20 anos, gera emprego, gera recurso aqui, gera impostos aqui. A gente ama essa cidade, tá certo? Sou cidadão guarapariense. Aqui atrás acho que você deve estar vendo algum quadro nesse respeito. Sou cidadão guarapariense, sou reconhecido pelos serviços prestados aqui para a nossa comunidade. Então esse é o Cláudio Paiva. Quando alguém pergunta assim, pô, quem é esse Cláudio Paiva? Aí você indica para ele aí o nosso blog, para que ele possa nos conhecer um pouco mais, conhecer a gente melhor e possa entender que ele está depositando a confiança dele numa pessoa que tem estrutura espiritual, ele tem uma estrutura técnica, ele tem uma estrutura emocional e ele tem uma estrutura familiar. É o que conta, né? Deus, pátria e família. É essa tríade, né, formada que cria no sujeito um equilíbrio. Nesse mundo tão conturbado, nesse momento tão difícil que a gente está passando, de pandemia, de crise financeira, de perda de empregos, de perda de vidas, tá certo? De perda das pessoas que a gente ama, né? Vai embora assim, abruptamente, é ceifada da gente, as pessoas com essa pandemia que está nos assolando aí. Então esse é o Cláudio Paiva. Então se alguém perguntar para você, quem é esse camarada? Quem é esse Cláudio Paiva aí que é pré-candidato à Prefeitura de Guarapari? Você pode mostrar o nosso blog para ele conhecer a nossa história. Quem tem história tem mais condição de realmente fazer alguma coisa para a comunidade. Eu nasci para servir, como a Bíblia diz, né? Eu sou servo, porém sou livre. Sou da Igreja Metodista Wesleyana hoje, congrego ali na Praia do Morro. Meu pastor é David Gomes. Se você quiser saber alguma coisa sobre a nossa espiritualidade, a nossa participação aí na religião, sou religioso, sei que o Estado, o município é laico, mas eu sou cristão, respeito todas as religiões, respeito todos os credos e é isso que nós temos que fazer, respeitar e amar o próximo como a si mesmo. Forte abraço.